sabia se ia ter amor. Então tomei, a liberdade trouxe. Eu abri minha janela e encontrei a cena mais incrível que eu poderia ter visto. Eu vi uma lagarta saindo do casulo e virando uma borboleta. Todo mundo sabe que isso acontece, mas agora ver foi incrível. Eu não sou muito o tipo de pessoa que acredita nessas coisas, mas naquele momento, depois de tudo que eu passei, aquilo parecia um alento pro meu coração. Foi também quando eu percebi que se a borboleta podia se livrar do casulo e voar, eu também poderia. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Eu vindo aqui falando de borboleta. O que isso tem a ver com amor? Bem, foi assim que eu conheci o meu próprio amor. E escolhi cultivá-lo. Vamos voltar para quando eu o conheci. Eu estava na faculdade, era uma tarde chuvosa, e ele passou por mim. Ele tinha um jeitinho despojado, assim, uma mochila velha, meio rasgada. Dali, eu não parei mais de pensar nele. Eu planejei nossa vida inteira. Imaginava diálogos da gente. Ele nem sabia que eu existia. Mas eu decidi que isso ia mudar. Falei com um dos amigos dele que logo nos apresentou. E ali foi feito imã. Ninguém separava a gente. A gente passava horas no telefone conversando. Fazíamos tudo juntos. Tudo. A gente não se separava mais. No início tudo eram flores. Até os espinhos vinham disfarçados de proteção e cuidado. Ele sentia tanta minha falta que sempre que eu saía com as minhas amigas, ele me ligava várias vezes. E até ficava meio triste se eu demorava. Eu não sabia mais ser eu sem ele. Eu estava vivendo um conto de fadas. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. No começo, nossos dias eram cercados de abraços e sorrisos. E cada vez mais eu agia e me comportava da forma que ele queria. Que deixasse ele feliz. Eu saía com os amigos dele. Os meus não eram tão bons. Eu sempre estava na casa dele. Minha casa, ele não gostava. Eu fazia questão de deixar isso claro. E eu sempre cuidava dele. Sempre que ele estava triste ou teve um dia ruim. A maioria das vezes eram dias que eu não podia estar com ele. Ele me pedia para que eu não falasse com quem ele julgava ser má companhia. Tipo em um semestre da faculdade, que eu peguei uma matéria eletiva. Conheci o Caio. Meu namorado não foi nem um pouco com a cara dele. Mas ele era um cara gente boa e sempre era educado comigo. E eu acenava a cabeça. Assim eu não precisava falar com ele, não desagradava o meu namorado e também não era mal educado. Teve um dia que o Caio me encontrou no corredor e me perguntou aonde seria a palestra do professor convidado. Eu travei. Eu travei completamente. Eu lembro dele olhando pra mim, esperando uma resposta e eu gaguejei uma ou duas palavras e apontei a direção que ele tinha que ir.
Eu entrei em pânico. Eu saí correndo pra ligar pro meu namorado pra contar pra ele o que aconteceu. Pra ele ver que não era nada demais e eu pensei, ele não vai se importar. Não teve nada demais. Não foi isso que aconteceu. Ele surtou comigo. Ele falou que eu rompi com o combinado, que eu quebrei a confiança dele com ele. Essa discussão durou horas e horas. Entre várias situações que aconteceram. Ele gostava de me deixar insegura. De deixar claro que outras mulheres o desejavam. E que eu é que era sortuda por ter ele na minha vida. Até contava a história de uma menina que pegava o ônibus com ele todos os dias. Falava como ela ria, falava alto. E uma vez até sentou no colo dele. Dizia que não era para eu sentir ciúme, mas agia como se quisesse exatamente o oposto. Eu até via na época os sinais para que eu terminasse. Mas quando você está no meio do redemoinho, você só enxerga o caos. E foi só quando ele terminou que eu pude me ver. Só que pequena e amedrontada. Eu muito mal me reconhecia. Eu tive que redescobrir quem eu era e como me amar assim de novo. Pode até ter parecido que foi algo rápido, como da noite para o dia. Mas a verdade é que a cada dia eu aprendo a me amar um pouco mais. E eu me peguei pensando que talvez eu seja como a lagarta e esteja me preparando para sair do casulo e voar como uma borboleta. Eu acreditei que amor mesmo era o que a gente tinha. Que meu mundo inteiro cabia em você. E que tudo se resolvia quando você me abraçava e sorria. Mas eu não percebi que seus espinhos me tiravam o amor que eu tinha. Que o seu sorriso disfarçava sua posse doentia. E eu deixei passar. Eu até acreditei que eu era que era louca. E eu nem pus um fim. Eu deixei a sua mão tapar a minha boca. Difícil falar de amor depois disso. Como me encontrar no caos de um redemoinho? Pela primeira vez eu percebi que não era mais sobre você. Que eu estava ali o tempo todo. Me encontrei pequena e escondida, assustada e com medo de não ser. Mas não era mais sobre a ferida. Era sobre a cura. Sobre a vida seguindo, sobre a abertura do casulo, sobre o voo da borboleta. Então eu vi que amor não era sobre o outro. Recolhi cada pedaço que me pertencia. Eu entendi que para voar eu precisava ser livre. E para viver, eu só precisava estar viva. Cultivei meu próprio amor. O que é que tem aí dentro, nega? Depois do beijo, o que é que vem depois? Disserta mais sobre o que foi de fato. De certo modo você não se expôs. Felicidade pelo novo encontro. E não queria que o último fosse. Eu não sabia se ia ter amor. Então tomei a liberdade e trouxe.